As montanhas na fronteira da Mongólia são destaque, onde coisas estranhas foram encontradas ao longo dos anos. Essas descobertas incluem fósseis maciços de criaturas não identificadas, assim como corpos com 1000 anos de idade com a carne ainda intacta. A cena então corta para o ano de 1979, quando um cientista, professor Yang Xiaolin, reúne uma equipe especial para investigar as montanhas Kunlun. Ele deseja descobrir mais informações sobre essas descobertas misteriosas. Em seguida, somos apresentados a Rubai, um dos muitos soldados trabalhando duro nessa escavação. Seu trabalho parece muito difícil, evidenciado pelo fato de que muitas vezes desabam no chão devido ao cansaço extremo. Felizmente, há a filha do professor, Yang Ping, uma médica que apoia as pessoas necessitadas. De acordo com a narração de Rubai, ele tem uma afeição secreta por Ping e sente como se a conhecesse há muito tempo. Depois de dias de trabalho árduo, a equipe descobre um crânio gigante, deixando todos atônitos. Momentos depois, a caverna começa a tremer, levando a uma enorme explosão que destrói todo o acampamento. Sentindo o perigo, os soldados armados, sob o comando do comandante Han Jiuyang, se posicionam do lado de fora da caverna, prontos para o confronto. No entanto, os únicos a sair são o professor Yang e alguns trabalhadores sobreviventes. A explosão parece ter aberto uma passagem dentro da caverna. Então Han pergunta se alguém quer investigar com o professor. Como há um grande risco de vida, a maioria dos soldados hesita em participar. No entanto, a corajosa Ping se oferece imediatamente para ajudar seu pai nesta missão. Isso leva Rubai a seguir o exemplo. E seu melhor amigo, Kang Sun, também decide participar. No final, um grupo de soldados é formado para essa missão. Após isso, a equipe parte para sua missão, abrindo caminho pela caverna destruída. Logo, encontram um abismo vasto, que decidem escalar. Eventualmente, chegam a uma plataforma gelada com um corredor que leva a um subterrâneo escuro. Ao descer, descobrem uma caverna inexplorada cheia de fósseis peculiares. Depois de vagar por um tempo, encontram uma saída que os leva para o outro lado da montanha. O professor Yang diz a Rubai que, segundo as lendas, há o portão de um antigo reino nesta localidade, pertencente a um governo secreto. Sua conversa é interrompida abruptamente quando os outros soldados fazem uma descoberta chocante, uma pegada colossal na neve. Seguindo isso, a equipe começa a seguir essas pegadas, inconscientes de que uma criatura gigante está por perto. No caminho, encontram numerosas criaturas parecidas com borboletas voando ao redor deles. Ao olharem mais de perto, percebem que não são borboletas, mas morcegos peculiares. Sem perceber a ameaça que representam, um soldado os captura com as mãos nuas, desencadeando um resultado inesperado. Ele queima com uma chama azul, resultando em sua morte. 2 outros soldados correm para ajudá-lo, apenas para sofrerem o mesmo destino. Segundos depois, centenas desses morcegos cercam a equipe, fazendo com que eles abram fogo. O barulho da confusão assusta a criatura gigante por perto, fazendo-a recuar. No entanto, seu movimento repentino desencadeia uma avalanche, apresentando outro desafio para o grupo. Em uma tentativa desesperada de sobrevivência, os soldados começam a fugir, mas vários deles são mortos. Em determinado momento, são obrigados a parar porque há um abismo diante deles. Sem outra escolha, os soldados se emparelham com cordas antes de pular. À medida que caem, uma corda amarrada a Rubai e Ping fica presa em um pedaço de gelo, deixando os dois pendurados. Pouco depois, a corda se rompe, fazendo com que eles mergulhem na escuridão abaixo. Na próxima cena, Rubai recupera a consciência e se encontra nos braços de Ping. Ele não consegue entender como conseguiu sobreviver a uma queda tão grande. Esse incidente reduz o número de sobreviventes para 4. Rubai, Ping, Professor Yang e Kang Sun. Esses sobreviventes então reúnem o máximo de suprimentos possível antes de retomar sua escavação. Eventualmente encontram uma caverna expansiva com uma torre alta em seu centro. O professor reconhece este lugar como o Palácio Sagrado de Kunlun. A torre é dita ter 9 níveis onde criaturas demoníacas foram aprisionadas. O professor Yang então se ajoelha e acende uma vela. O fogo instantaneamente cria uma chama que convoca um enxame de morcegos, cercando a torre. Depois disso, ele envia Rubai e Ping para a entrada da torre, ignorando o aviso de Kang Sun. Assim que os dois entram de mãos dadas, uma abertura aparece no topo, emitindo uma luz brilhante. Logo depois, a caverna começa a se encher de inúmeros espíritos. Supondo que abriram os portões do diabo, Kang Sun apaga imediatamente a vela, frustrando todo o processo. Infelizmente, como consequência, a caverna começa a desmoronar e os morcegos retornam para atacá-los. Sentindo o perigo iminente, Kang Sun se sacrifica para desviar a atenção dos morcegos, permitindo que os membros restantes do grupo fujam. Os 3 de alguma forma conseguem encontrar uma saída, mas ela está na borda alta atrás de uma cachoeira. Enquanto contemplam seu próximo movimento, os morcegos os alcançam e lançam seu ataque. Rubai tenta afastá-los com fogo, mas um morcego o atinge por trás. Ao testemunhar a chama emergente, Ping o empurra apressadamente para a água antes de pular com seu pai. Rubai consegue encontrá-la debaixo d'água, mas logo são separados por uma criatura aquática gigante que a leva embora. Na sequência, um Rubai desolado nada para fora e retorna à base. Chegando lá, ele trata de seus ferimentos, enquanto Han informa que ele é o único sobrevivente. O comandante menciona ainda que encontraram todos os corpos mortos de seus soldados, exceto os de Ping e seu pai. Arrasado pela perda de seus entes queridos, Rubai decide desistir de tudo e embarca em um trem para casa sem notificar ninguém. Na estação, ele é recebido por seu novo empregador, o Sr. Wang, que o designa como bibliotecário. A partir desse ponto, ele começa a trabalhar lá e leva uma vida tranquila. Um dia, durante um passeio para almoçar em um bar
local, Rubai se reencontra inesperadamente com seu amigo de infância, Kai Xuan, que trabalha como artista. No dia seguinte, no trabalho, ele se depara com um livro escrito pelo professor Yang. Ao lê-lo, descobre vários conteúdos sobre a mesma torre demoníaca, o que o faz perceber que o professor estava ciente disso desde o início. Conectando os pontos que faltavam, ele entende que apenas ele e Ping poderiam ativar a torre demoníaca, explicando por que o professor Yang os enviou mais cedo. Enquanto isso, o comandante Han e sua equipe descobrem um caixão contendo uma mulher viva parecida com Ping. Eles a chamam de Shirley. Esta mulher possui um poder misterioso e incontrolável. Então os oficiais são forçados a confiná-la em um quarto monitorado de perto. 3 anos depois, a equipe de Han encontra o professor Yang e o leva para a sede deles. Ao mesmo tempo, no oeste da China, a cidade do petróleo é atacada por gigantes enigmáticos, causando destruição generalizada. Quando o professor Yang fica sabendo disso, teoriza que a ativação da torre abriu portais no espaço e no tempo, permitindo que criaturas demoníacas se infiltrem na Terra. Para buscar insights mais profundos, o professor foge da sede militar. A emergência desses demônios parece ter efeito sobre Rubai também, já que a cicatriz em suas costas se torna problemática. Um dia, enquanto lê na biblioteca, suas costas se inflamam repentinamente com chamas azuis, e ele começa a exibir poderes inexplicáveis. Agora, ele pode fazer móveis, e até mesmo seu amigo flutuarem no ar. Pouco depois, o Sr. Wang aparece, e apesar de testemunhar a comoção em andamento, parece muito calmo. Ele rapidamente retoma o controle da situação, trazendo as coisas de volta à normalidade. Ao indagar sobre o que está acontecendo, o Sr. Wang explica que o sangue de Rubai está contaminado pela força demoníaca devido ao ataque anterior dos morcegos. Segundo ele, Rubai agora exibe um poder imenso, mas seu uso pode levá-lo ao inferno. Rubai se pergunta como ele sabe de tudo isso, e este último usa seus próprios poderes psíquicos para transformar a biblioteca em uma antiga tumba. Ele finalmente revela ser um protetor do príncipe Yi, da nação de Solin. Ele continua explicando que o príncipe Yi foi predecessor de Rubai e foi quem liderou a humanidade contra a raça demoníaca que havia dominado a Terra. O príncipe Yi usou seu próprio corpo para selar a torre, aprisionando a maioria dos demônios nela, mas alguns deles assumiram formas humanas. Esses demônios agora estão procurando por Rubai, pois ele é o único capaz de abrir a torre. De volta à sede militar, Shirley parece ter recuperado suas memórias e expressa surpreendentemente seu desejo de encontrar Rubai. Como resultado, Han o rastreia e o visita na biblioteca. Inicialmente, ele se recusa a se juntar novamente à força militar, mas muda de ideia depois de saber sobre a mulher parecida com Ping. Após isso, Rubai acompanha o comandante e Kai Xuan se junta. Han os leva para o norte da China, onde os apresenta à equipe que realizará uma missão para encontrar o professor. O grupo inclui um cara chamado Cheng Dong, uma jovem chamada Wei Wei, Shirley e outros soldados. Sobrecarregado de emoção ao ver Shirley, Rubai a chama de Ping, mas ela se chama Shirley. O grupo então se prepara com armas e suprimentos antes de partir em sua missão. Eles seguem pelo deserto, montados em camelos. Em um ponto de sua jornada, são atingidos por uma tempestade de areia, fazendo com que corram por suas vidas. Como resultado, Kai Xuan e outros 3 membros se separam do grupo. Depois de alguns dias de viagem sem intervalos, o grupo de Rubai chega às ruínas da cidade do petróleo, enquanto o grupo de Kai Xuan ainda está no meio do deserto. Quando são surpreendentemente emboscados por criaturas demoníacas, o grupo de Kai Xuan se divide ainda mais em uma tentativa desesperada de se salvar. Apesar de seus esforços, os monstros matam 2 pessoas, enquanto Kai Xuan e outro homem conseguem chegar à cidade do petróleo, se reunindo com o grupo principal. Ao ouvirem sobre o confronto com os monstros, Rubai sugere sair para evitar o massacre como aconteceu anteriormente na caverna. No entanto, Cheng e Shirley decidem ficar e concluir a missão. Sua discussão é abruptamente interrompida pelos sons se aproximando de monstros. Como resultado, eles se armam e se preparam para lutar. Eles logo derrubam a primeira besta antes de perseguir a segunda. No entanto, quando se viram, a primeira já desapareceu. No meio de sua luta, Shirley corre em direção a uma escola abandonada e Rubai a segue. Ao entrar, ele descobre um monte de corpos mortos pendurados no teto. Ele então encontra um túnel, levando-o ao túmulo do príncipe. Pouco depois, ele é atacado por uma criatura, o deixando inconsciente. A criatura avança para terminá-lo, mas Shirley intervém, fazendo-a ir embora. Em uma reviravolta inesperada, ela usa seus poderes para colocar o corpo de Rubai dentro do caixão. Enquanto isso, mais monstros demoníacos aparecem na cena, então o grupo se abriga nos andares superiores do prédio e luta usando balas de prata e lançadores de foguetes. Torna-se evidente que os demônios possuem força formidável, tornando as balas ineficazes contra eles. Por outro lado, Wei Wei se disfarça como uma das manequins e faz o possível para permanecer imóvel para evitar ser pega. Assim que a criatura se afasta, ela corre em direção a Kai Xuan e os dois se escondem dentro de um ônibus. No entanto, a criatura os localiza e começa a atacar o veículo. Depois de algum tempo, Rubai recupera a consciência e começa a gritar por ajuda. Enquanto faz isso, a ferida em seu braço se cura rapidamente, deixando-o perplexo. Ele é então teleportado para a mesma caverna que contém a torre demoníaca. Lá, ele testemunha uma criatura jogando o corpo de Ping em uma chama que eventualmente é possuída pela rainha demônio. Depois que a criatura parte, Rubai se aproxima dela, exigindo o retorno de Ping. No entanto, a rainha se recusa a desistir do corpo de Ping, pois ela possui o poder de abrir a torre. Ela propõe em vez disso que ele a acompanhe até a torre e abra a porta a muito esperada. Nosso herói pensa por um tempo, mas educadamente recusa. Ele insiste
insiste em ser enviado de volta à Cidade do Petróleo, afirmando que encontrará algum outro caminho. A Rainha Demônio acha isso divertido, mas decide dar-lhe uma chance, teleportando-o de volta. Neste momento, Shirley ganha controle sobre todas as criaturas monstruosas e as direciona para derrubar os membros do grupo. No momento em que ele retorna, Rubai percebe a criatura atacando o ônibus com Kai Xuan e Wei Wei, então rapidamente a derruba com um lançador de foguetes. Vendo isso, as outras criaturas avançam em sua direção, mas Shirley o salva, sabendo que ele é a chave para abrir a porta da torre. Ela então o segura em seus braços e garante sua segurança. No entanto, Rubai, que percebe que Ping nunca voltará, pega uma pistola e a atinge 3 vezes. Isso faz com que todas as criaturas desapareçam e a torre demoníaca desmorone. Em seu último suspiro, ela admite que ele é o único que pode matá-la. Em seguida, inesperadamente o beija antes de desabar no chão. Momentos depois, Shirley se transforma em Ping, que expressa sua felicidade em vê-lo pela última vez. No entanto, Rubai ainda não está pronto para perdê-la. Ele a carrega e a leva para o caixão do príncipe, esperando que possa curá-la. Ele se deita ao lado dela e toca suavemente sua testa com a sua, desencadeando uma onda de memórias de sua infância. Acontece que Ping possuía uma habilidade sobrenatural inerente, o poder de reviver seres falecidos. Isso explica como Rubai sobreviveu apesar de cair no abismo profundo e escuro anteriormente. No entanto, a mãe de Ping a proibiu de usar esses poderes por algum motivo. Um dia, sua mãe faleceu após queimar em um fogo azul, revelando que ela era descendente de demônios que assumiram forma humana. Antes que a visão termine, Ping expressa seu amor incondicional por Rubai e pede a ele que encontre seu pai. Com isso, ela falece, deixando Rubai desolado. Depois de um tempo de remorso, ele recupera a compostura e decide honrar o último desejo dela. O filme termina com Rubai retomando a missão com os outros membros da equipe.